Agora tem uma coisa interessante. E agora eu vou dizer o seguinte, ó, me considero felizardo, me considero feliz. Mas a vida como ela é, tá? E aqui eu tô colocando porque acho que a gente tem que tratar as coisas e falar de coração. E o que acontece comigo, e talvez aconteça com muita gente, talvez aconteça com muita gente, mas eu vou falar o que acontece comigo, tá? Sim. Me sinto feliz, tenho e sei que tenho muitas bênçãos ao longo da minha vida, mas tem momentos, Diego e Gina, tá tudo bem, que tá tudo tão bem, tão bem, tão bem, que eu paro assim, sabe, e dá aquele medo, sabe, E ele falou agora há pouco, né? e bate Da aquele história lá medo de trás de, de... puxa, velho, sabe, tá tudo Mereço. tão bem, e aí você começa. Aí a cabeça começa a funcionar igual um radar, tipo, tentando perceber se porventura tem algo ali que, sabe, que possa se desencaixar naquele momento. Você compreende? Compreendo perfeitamente. Então, assim, acontece comigo. E não sei se isso tem a ver, sabe, Diego? Assim, eu devo falar uma coisa muito breve da minha história, não sei se Sim. isso tem a ver ou não. Mas eu estou aí, com toda essa felicidade, com tudo isso, mas ao longo da minha vida, Diego, eu passei assim algumas porradas, tá? Porradas que eu digo assim, coisas repentinas. Quando eu devia ter uns 5 6 anos, eu tinha um irmão que ele vinha antes de mim, era aquele irmão que tinha 17 anos, que brincava comigo, apesar de haver uma diferença de idade entre eu e ele tinha 17, eu devia ter uns 5. Ele era o cara que brincava comigo. E aí um dia ele chegou em casa, minha mãe, você sabe, né, coisas de antigo, minha mãe disse que ele chegou, e ele tinha uma bicicleta, ele chegou pedalando uma bicicleta, suado, muito suado, e entrou, tomou um banho frio, tá? Tomou um banho frio, de noite ele já teve, de madrugada ele já teve febre forte. No dia aí já foi para o hospital, eu lembro que eu já o vi na UTI, certo? Com muita febre, e ele morreu, tipo, 2 dias depois ele faleceu, certo? É, eu também tenho outro episódio, assim, também assim, meu pai, aos 76 anos, também foi uma parada cardíaca fulminante e uma coisa repentina. Meu irmão, que era advogado, até falei que meu irmão mais velho era advogado. Um dia, voltando em Réveillon, em 93, de um Réveillon, eu estava de carona, aí eu parei e falei pro meu amigo que estava me conduzindo, tipo 4 horas da manhã, eu falei, cara, parece o carro do meu irmão batido, sabe? Aí ele falei, para aí, ele parou, deu ré, realmente era o carro do meu irmão, aí alguém disse, o rapaz morreu na hora. E aí eu fui para o hospital e realmente lá estava meu irmão sem vida. Uma outra irmã minha, que era minha companheira, foi minha professora, amiga, sabe, tudo. Foi para o hospital um dia de sábado com tosse, a médica medicaram, ela voltou para casa, na terça-feira ela passou mal, foi, disse que estava com pneumonia, entubaram e também ela se foi, tá? Então, o que que ao longo da minha vida, assim, depois dessas coisas, e eu tive que aprender a lidar com isso, quer dizer, eu tive que aprender a lidar com isso, sabe, Diego? Porque chegou um momento em que eu achava assim, que o cara que adoecia ia para o hospital morria. Você entende? Na minha Sim, cabeça, sim, claro. isso começou a ficar mais ou menos assim, tá? Então, aí, eu lembro, e aí eu detectei, lá atrás eu detectei, que às vezes esse medo de perda, às vezes fazia com que eu me afastasse um pouco das pessoas. Você compreende? Porque Sim. assim, que medo de apegar-se muito e de repente você perder, tá? Aconteceu comigo, tá? Estou falando que isso aconteceu comigo. E eu tive que aprender a gerenciar isso, sabe, Diego? Eu tive que aprender. E foi assim, no popular, aprender na tora mesmo, sabe? Sabendo que a vida segue, que você tem que ir em frente. Porque também eu aprendi desde cedo a não me curvar ante nada, a levantar a cabeça e seguir em frente. É por isso que eu digo que ninguém pode permitir que o outro te abale, você não pode permitir, sabe, Gina? Se o outro disse alguma coisa em relação a você, não tem nada a ver com você, tem a Tem a ver com ver com relação ele, com a a ele, pessoa. sabe? Tem a ver com ele. Você não pode se abalar e se entristecer porque o outro disse algo ruim para você, sabe? Você não pode dar o poder ao outro, porque aí você está dando poder ao outro de mexer com o seu íntimo. Ninguém deve dar esse poder para ninguém. Mas não é um processo fácil. E aí eu fiz essa história da vida real e da minha vida, e aqui expus um pouco da minha vida. História de perda, né? Sim. História de Sim. perdas, né? De perdas. E Perdas fortes. expus aqui um pouco da minha vida, Diego. E aí agora eu queria ouvir que Dina tanto fala aqui um pouco da gestão emocional, agora é que você entra aí um pouco nessa questão de como é que você faz a gestão emocional, de que modo você supera traumas, qual é o método mais fácil para superar traumas? Que dicas você dá para quem tem traumas que precisam ser superados? Excelente. De fato, essa sua história é uma história forte, é uma história de superação, é uma história
de conexão com a tristeza que você viveu e teve que lidar, como você disse, na tora. E é importante, não sei se você já fez um processo psicoterapêutico com algum profissional para poder cuidar de como que isso influenciou e influencia a sua vida. Acredito que seria interessante cuidar disso. E o que eu quero dizer, eu tenho para dizer que, de fato, o que precisa iniciar para poder gerar um cuidado maior consigo mesmo é uma atenção ao que é sentido. Porque muitas vezes será Sócrates? Agora eu esqueci o nome do filósofo que falava Descartes. Penso, logo existo. Penso, logo existo. É isso, René Então, Descartes. René Descartes. E aí isso. Platão chegou numa perspectiva que ele foi aluno de Sócrates, mas ele não entendeu perfeitamente o modelo socrático, que era muito relacional, que era muito através do questionamento, da dialética. Platão veio e criou a academia através de tudo que ele anotou e fez uma perspectiva do mundo dual. Então, é como se o pensamento fosse o mais interessante, o mais valioso, só que os sentimentos, como traz um outro filósofo muito inteligente, que eu acho, junto com Epicuro, um dos caras mais sensacionais da história da humanidade, que eu vou falar daqui a pouco o nome dele, para que as pessoas que queiram ter acesso buscar, ele integrou a questão do sentimento com o pensamento, com o corpo. Então nós somos os seres integrados e interconectados. Então a gente precisa começar a nos religarmos. Quando chegou, a gente passou agora do 2 de julho, e no 2 de julho a TV Pelourinho contou a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, com um roteiro e uma direção de Luiz Salem, excelente peça, espetacular de fato. E aquilo me mexeu, me emocionou, porque é uma coisa que eu sempre pensei, refleti. Eu já estudei a história da educação, a história da saúde no Brasil e no mundo, para poder entender onde nós estamos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles não queriam saber qual era a ligação espiritual dos indígenas, como que eles lidavam com os sentimentos, qual eram os pensamentos deles. E tem uma cultura milenar que é muito rica. Então, a gente foi desligados, nós somos desligados dos nossos sentimentos, da nossa mente, do nosso corpo e da nossa espiritualidade. Então nós tivemos que aprender o que eles queriam ensinar pra gente. E eles queriam ensinar, muitas vezes, a manipular e para exercer poder. Então a gente precisa religar. Como é que a gente religa? Religar o quê? Religar nossa conexão com nossos sentimentos, com nossa mente, com nosso corpo e com nossa espiritualidade. Colocando aqui o foco na religação emocional, e religare é religião. Religião vem de religare. Religar através de uma relação de intimidade com aquilo que a gente sente. A gente precisa ter uma intimidade com a nossa tristeza, com o nosso medo, com a nossa raiva, com a nossa angústia. Tentar entender o que é que ela está comunicando para a gente. Para que a gente possa respirar e relaxar. Na teoria é fácil, né? Mas assim, como é que a gente pode de fato fazer isso? Alguém me aborreceu, ou então eu estou ansiosa com determinada coisa, já que a ansiedade foi o ponto principal do nosso assunto hoje. Essa ansiedade, eu começo a sentir que ela está me atingindo a partir de que momento? Aí você vai... Como é que eu posso lidar com isso? Porque você explanou, ok, nós precisamos detectar. Mas muitas vezes você não consegue detectar isso sozinho. Mas você não consegue detectar porque você não está ligado a si mesmo. Sim. Você está desligado dos seus sentimentos. Quando eu falo A pessoa tem que ficar ligada nela para ela poder observar. Eu tô ficando triste, eu tô triste com certa frequência. É muita tristeza que eu tô carregando. Tô triste hoje, aí amanhã, poxa, tô triste depois de novo, tô meio angustiado, não tá legal. É só se religar a si e observar. Se eu não tô muito bem, eu não acordo triste, eu não acordo angustiado. E se eu acordasse triste, angustiado, eu tenho que parar e falar assim, o que tá acontecendo? As pessoas estão vivendo, achando que é normal viver angustiada, ansiosa, estressada. Isso não é normal. Não é. As pessoas estão vivendo angustiadas. E nessa sensação de tudo é pressa, tudo é rede social, é não sei o que, sabe? Eu tenho muito a fazer e você não consegue se conectar com nada. Você quer se conectar com tudo,
E não se Dá um conecta reset com ali, ó. nada. Exatamente. Pega um reset, dá um reset no cérebro aí pra poder zerar, né? E começar de novo. Precisa apenas observar. Ó, se eu não tô me sentindo bem, eu tenho que parar e procurar alguém que me ajude a resolver essa situação. Porque o ser humano é feito para viver bem, para estar em paz, curtindo. Porque a gente tem Se eu parar para observar, as praias, as coisas da natureza, são muitas coisas lindas. Então dá pra gente viver de uma forma saudável, Mas gostosa nem e todo mundo prazerosa. consegue enxergar. Não consegue. Por isso que existe a psicologia, por isso que existe o método BNC, para ajudar as pessoas a entenderem que não é normal, não é saudável e não é para ser assim como as pessoas estão vivendo todos os dias, levantando com ansiedade, com angústia, com tristeza constante e permanente. Quando eu falo de felicidade, eu vejo que muitas pessoas acham que felicidade são momentos. Não. Só que ela acha que é momento porque ela só vive a felicidade em alguns momentos, que não é felicidade. Quando a filha dela forma, ou ela está em um lugar muito gostoso, ela, agora eu tô feliz. Não, você não está feliz, você está contente. Porque aquele momento é muito gostoso. Só que a felicidade é um estado de espírito que você carrega e vive constantemente com sensações muito agradáveis no seu organismo. Só que por elas não entenderem isso, nunca terem vivenciado, elas acham que a felicidade é momentos de contentamento. Porque ela nunca vivenciou uma experiência de ficar meses e anos se sentindo super bem.